Carlos, por último livro seu, agora que você lançou, que Uhum. chama Biografia de Kardec sobre Investigação, né? O que Uhum. te levou a levar essa... Você ficou incomodado com as biografias existentes e por que você pesquisou isso? Então, eu quando comecei a pesquisar os médiuns da codificação, eu tive acesso a muitas informações, inclusive das cartas que Rivaio trocava com Amélie Boudet, e algumas informações que nós acabamos consolidando na primeira parte do primeiro livro, Espírito sobre Investigação, não batiam com aquilo que eu achava que sabia, né? Porque a biografia de Kardec, existem muitas biografias, né? Como eu disse, analisei cerca de 80 entre biografias, livros, apontamentos biográficos, dissertações de mestrado, teses de doutorado. Então, deu mais de 80, na verdade. Então, a gente não sabe. Quem que falou que Kardec era médico? Então, a gente sabe que falaram que Kardec era médico, né? Quem falou que Kardec era maçom? Então, eu fiquei um pouco incomodado. Eu gostava muito da obra do Vantuil, Francisco Thyssen e Vantuil de Freitas, né? Como chama? Allan Kardec, uma minuciosa pesquisa biobibliográfica. Isso. É Zeus Vantuil e Thyssen. Francisco Thyssen, isso. Esse é um dos primeiros, né? Bem detalhado, com 3 volumes. Bem Isso. interessante. Mas ele também, infelizmente, utilizou dados de biógrafos anteriores, né? Então, ele também usou informação de segunda mão, digamos assim, né? De fonte secundária, então ele mesmo passou a ser uma fonte terciária. Mesmo livros acadêmicos, eu até tenho um capítulo especial nesse novo livro sobre alguns livros considerados utilizados pela academia, mas que também reciclaram informações. Então, alguém falou que Kardec era médico, quem foi? Foi Lemarie, em 1888. Eu queria chegar na fonte originária da informação. Mas depois foi replicado, tanto que você pode falar, mas outro fulano falou também que era médico. Falou, mas a partir de onde, né? Então, a informação foi sendo replicada, mas muitas equivocadas. E daí me foi incomodando com biografias mais recentes, né? Já com acesso a toda a possibilidade, com toda a possibilidade de acesso à informação, porque quase tudo digitalizado na França, né? Nós temos, por exemplo, o site Retronews, da Biblioteca Nacional da França, que tem toda a revista espírita, né? Desde o primeiro exemplar de 1858 até os últimos exemplares do século XX, tudo digitalizado em francês, qualquer um pode acessar, e vários outros jornais e revistas da época. Nós temos os livros na Biblioteca Nacional da França, e nós temos também todos os arquivos notoriais das comunas da França disponíveis. Então, você quer pegar o registro de Estado Civil do fulano, você consegue. Não é tão fácil, você precisa ter alguns dados, né? E isso que é um trabalho que nós fizemos de investigação, por isso a pesquisa forense que nós utilizamos, porque nós temos que colher um dado ou outro para saber em que livro lá, nas milhares de páginas existentes, às vezes milhões de páginas existentes, onde está a informação. Então, esse trabalho me revelou alguns dados que me incomodaram nessas biografias mais recentes. E daí me predispus a fazer essa busca dos principais pontos que estavam divergentes em relação àquilo que eu sabia. E daí, a partir daí, isso me obrigou a lê-las todas, não é? E encontrar similaridades entre uma e outra e, principalmente, ilações. O que me surpreendeu foi aquilo que Canuto fez, ou
supondo inspirado, né? Ou se foi uma simples ilação, para construir uma determinada narrativa. Esse livro basicamente, não é uma interpretação da história, né? Isso é um trabalho futuro que talvez possa ser feito por alguém, né? Provavelmente não serei eu, embora no final do livro eu também faça uma contextualizada em relação a alguns eventos, né? Porque, por exemplo, nós tivemos a epidemia de cólera em 1832, né? Isso afetou lá as atividades do colégio, do pensionato de meninos da Rua de Sèvres, de Kardec. Nós, inclusive a própria mãe, a Jeanne-Louise Duhamel, faleceu em julho de 1832, ou seja, na época da epidemia, provavelmente ela desencarnou por causa disso, né? Nós tivemos as revoluções, a de 1830, por exemplo, descobrimos recentemente, colocamos no livro, através de uma carta de um dos alunos de Rivaio aos seus pais, que Kardec, que era da Guarda Nacional, teve que dar aula fardado, porque na época de julgamento, depois da Revolução de 30, algumas pessoas tiveram que ser julgadas e a Guarda Nacional tinha que estar de prontidão e fardada. E Rivaio foi dar aula fardado, com uniforme de granadeiro, que era a função que ele tinha, pelo menos em 1831. Então, nós estamos supondo, porque nós temos um documento de 1831 dizendo que Kardec era granadeiro do batalhão tal, lá do arrondissement tal, onde ele vivia. E em 1830 ele também tinha. Então, também participava da Guarda Nacional. Então, esses dados, né, vão nos ajudar a traçar um perfil psicológico de Rivaio mais acurado, vão nos dar a oportunidade de fazer uma contextualização melhor de como o pensamento de Rivaio evoluiu, né, seus discursos. Nós tivemos acesso a vários discursos que ele fazia no pensionato. Muitos deles já estão disponíveis lá no portal do projeto Allan Kardec, da Universidade Federal de Juiz de Fora, tanto dele quanto de Amélie Boudet. Então, nós teremos condições de conhecer um pouco mais profundamente Rivaio, o nosso Allan Kardec. Mas esse livro, esse último livro, atacou principalmente essas imprecisões, não só coisas equivocadas, mas também lacunas e, principalmente, ilações. Algumas fazem sentido e nós podemos encontrar elementos que corroborem. Por exemplo, foi dito, se não me engano, por Le Marie e também replicado por Henri Sauce e depois por vários outros, que Kardec era bacharel em Ciências e Letras. Depois que ele voltou de Yverdun, que foi em meados de 1820, nós não sabemos para onde ele retornou. Se voltou para Bourg-en-Bresse, se voltou para Paris, porque depois, só no final de 1822, início de 1823, que nós o encontramos novamente com a publicação do seu primeiro livro de aritmética. Então, o que aconteceu nesse intervalo? Para nós ainda não temos informação. Mas o que descobrimos foi que, para se ter o grau de bacharel em Ciências e Letras, primeiro, não é preciso uma formação. Você vai prestar um exame. Se você tiver os conhecimentos necessários lá, você pode adquirir esse título de bacharel. Então, se Kardec cursou algum liceu nessa época, ou se os conhecimentos que ele trouxe de Verdun foram suficientes, nós não sabemos. Mas, para Kardec, ostentava 2 títulos. Mestre de pensionato, então temos vários documentos, inclusive o registro de casamento dele, ou o contrato de casamento, está como chefe de instituição, mas em alguns outros documentos está como mestre de pensionato. Bem, inclusive, quando ele visita, junto com vários outros mestres de pensionato, o rei Luís Felipe. Temos registro, num jornal da época, do encontro de Rivaio e outros mestres de pensionato com o rei burguês, Luís Felipe. Mas, então,
para se ter o título de ostentar esse título de mestre de pensionato, era requisito, de acordo com a lei napoleônica sobre o assunto, a lei que trata da criação da universidade, o título, o grau de bacharel em letras. E para ter o título, ostentar o chefe de pensionato, ou chefe de instituição, o título de bacharel em letras e ciências, ou ciências e letras. Então, nós podemos induzir que ele tinha realmente esses dois títulos, mas nós não encontramos nenhum diploma ou certificado ou uma carta em que... Né? Por exemplo, o caso de falar várias línguas. Isso começou com Lemarri, novamente. Lá no discurso de 1888, ele falou que Rivaio falava todas as línguas da Europa, exceto o russo. Então, querendo, né, já idealizar, né, a figura de Rivaio, quando não era necessário, né, o conteúdo da obra já fala por si só. Mas, não sei se na época se fazia isso, né, mas falava isso. Daí Henri copiou simplesmente Lemarri. Depois, outros foram acrescentando, né, apesar de já falar todas as línguas da Europa, exceto o russo, já seria exagerado, mas outros acrescentaram que falava latim, né? Talvez por ter, eventualmente, não sei, a grade curricular de Verdun, né? Ou mesmo os requisitos lá para prestar esse exame para o bacharelado, talvez latim fosse o requisito. Mas isso não significa que fosse fluente em latim, que dominasse todas... Tem pessoas aí de Orford que falaram que ele nem o alemão ele lembrava mais. Ele falava, aprendeu na época de escola, né? E depois Exatamente. traduziu nós temos alguns livros e tal, mas não falava fluentemente. Nós temos evidências disso agora, né? Nós temos evidências que ele não fala, que ele escreveu em cartas que não falava italiano, falava de um tradutor, por isso que ele demorou para responder a carta, e que ele tinha esquecido o alemão. Eu não sei quais dessas cartas já foram publicadas, porque como eu tive acesso a centenas de cartas, tanto da FEAL quanto do Museu Allan Kardec Online, às vezes eu falo, mas eu não sei se ela já foi publicada. Né? Eu sei que uma delas, falando, não sei se do italiano ou do espanhol, já foi publicado no site da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas todas essas que eu mencionei é uma realidade, são fatos. Né? Ele dizia que não falava essas línguas e já tinha esquecido o alemão. Inglês, acreditamos que ele falava, portanto, que ele fez uma viagem em 1837 para Londres para divulgar o pensionato de meninos, mas também na Revista Espírita nós temos alguns artigos que aparentemente foi ele que traduziu de algum jornal, alguma revista inglesa para o francês. São dois acervos distintos. Né? Então, o acervo de Canuto Abreu, que está agora com a FEAL, que ele trouxe lá um pouco antes da Segunda Guerra, se não me engano, né? Tem um conjunto de cartas que são principalmente rascunhos de cartas que Kardec enviaria para os seus correspondentes. As cartas que ele recebeu desapareceram. Não, talvez tenham sido queimadas à época, naquilo que Bert Fropo relatou, né? Que vários documentos de Kardec foram documentos que foram queimados, mas essas cartas que Kardec recebeu, nós não temos. Kardec fazia, então, o rascunho e, aparentemente, ele passava para o seu secretário para passar a limpo e enviar para o seu correspondente. E nós encontramos algumas cartas, pelo menos uma, que nós temos o rascunho na FEAL, que nós analisamos, e o original que foi enviado por um príncipe russo, não me recordo exatamente, que é o mesmo conteúdo da carta. Então, as cartas originais que foram recebidas pelos correspondentes estão distribuídas, ou já foram jogadas fora, ou estão com alguns colecionadores, mas foram perdidas. O que o museu, ou melhor, o que o arquivo da FEAL tem, infelizmente, não foram divulgados. Essa é uma crítica forte que eu faço, porque isto
devia ser propriedade, né, do movimento espírita, né, porque é a história do espiritismo, mas desde da França até aqui no Brasil, eles ficaram de forma muito restrita nas mãos de poucas pessoas, mas, enfim, esses rascunhos de carta estão na FEAL. O Museu Allan Kardec Online é outro acervo que é do Adair Ribeiro, que adquiriu vários documentos que estavam na livraria Le Marie. Então, nem todas as cartas de Kardec vieram para Canuto. Nesse arquivo do Museu Allan Kardec Online, nós temos cartas de Rivaio com Amélie Boudet, trocadas de Rivaio com Amélie Boudet, e também de Kardec com Amélie Boudet, só para mostrando o tempo, né? E vários manuscritos de mensagens que foram obtidas tanto na Sociedade Parisiense dos Espíritas, mensagens que Kardec recebia, mensagens que foram obtidas na Vila Seguir, onde Kardec também patrocinava reuniões mediúnicas. Então, esse é o acervo do Museu Allan Kardec Online. A maior parte dos documentos que estão na Universidade Federal de Juiz de Fora, no portal, acessado a todo mundo, a maior parte desses documentos é do Museu Allan Kardec Online. Nós só tivemos uma primeira e uma segunda leva de poucos documentos da FEAL e mais nada. Então, 90% dos documentos continuam escondidos, digamos assim. E tem um terceiro acervo, que é o Hubert Forestier, que são outros documentos, como, por exemplo, os diplomas de Kardec das várias sociedades, mais algumas cartas trocadas de Rivaio com Amélie Boudet, que pertencem a esse acervo, que está sob a tutela do Charles Kempf e que também estão no portal da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esses dois acervos está fluindo bem, grande parte está sendo colocado, embora o Museu Allan Kardec tenha milhares de documentos que ainda precisam ser transcritos e traduzidos. Não sei se vai dar para falar muita coisa. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Carlos pelo excelente trabalho. Eu concordo bastante com a posição dele. Eu sempre senti falta. Esse último livro dele eu não conheço, só conheço o título, né? Não tive ainda a oportunidade de conhecê-lo, mas pelo que ele falou, eu sempre senti falta também dessa abordagem na história do Espiritismo, nas biografias de Kardec, de se tentar buscar o entorno em que Kardec viveu. As biografias que sempre houveram sobre Kardec falam de Kardec, a sua vida tal, sem levar em conta dificuldades e influências que ele recebeu dos vários movimentos sociais, das várias revoluções. Kardec viveu numa época complicadíssima da história do mundo, da França, né? E certamente essas coisas tiveram influência no espiritismo, na interpretação dele, na conduta dele em relação às pesquisas. Eu sempre senti falta disso, né? De uma abordagem que buscasse contextualizar mais amplamente a história de Kardec junto com a história da França, o que estava se passando na época. E então o Carlos me deu a impressão de que ele se incomodou com várias questões que trazem isso daí à tona, né? E também concordo com ele. Eu acho que falta no movimento espírita brasileiro diálogo, falta muito diálogo, né? Eu acho que existe uma série de coisas que aparentemente estão fora do espiritismo, mas não estão. Elas estão contempladas no estudo, na investigação de Kardec, mas acabam não sendo consideradas de ambos os lados, eu acho, né? Realmente eu concordo com o Carlos, eu também tenho formação acadêmica, né? Sou físico, né? Eu concordo que a ciência não vai se debruçar sobre problemas do espiritismo enquanto não houverem indicativos
genuinamente científicos fortes para que ela faça. A ciência não vai jamais atrás de um estudo baseado em argumentos ou em hipóteses de fundo mais religioso do que científico. Mas, só para terminar, eu gostaria, Carlos, de perguntar para você o seguinte, você que é um historiador, né, tem acesso a uma série de coisas, Obras Póstumas, que é uma coleção de anotações, de rascunhos de que Kardec fez e que foi publicado após o seu desencarne. É confiável? Tudo que está ali pode ser confiado? Bem, aí você está pedindo a minha opinião, né? Sim, claro. Eu acredito que sim, que tudo pode ser confiável, né? Nós temos apenas alguns desses documentos que continuam existindo no Museu Allan Kardec Online, mas não a totalidade. Eu não sei se no processo, quando se enviava para algum rascunho ou um manuscrito para a gráfica, se nesse processo se perdia os manuscritos, eles não voltavam, né? Não sei. O fato é que a grande parte desses documentos de obras póstumas não existe um manuscrito correspondente, né? Mas também não existe nas obras fundamentais da Revista Espírita. Tem muita informação no Museu Allan Kardec Online, mas não tudo. Mas eu não vejo nenhuma razão para questionar. Isso aí veio mais... Pode ter alguns erros tipográficos, né? Como eu já achei endereço lá da Madame Prenemaison, né? Se não me engano, está número 16 em Obras Póstumas, e, na verdade, nós encontramos registros de que ela morava no número 18. Então, tipo desse... E Lemarie, parece que ele não era muito atento aos detalhes, ele também confunde algumas edições, que daí foi utilizado por essas pessoas que acreditam na adulteração como se fosse uma razão para comprovar que houve adulteração. Eu não lembro exatamente se no manuscrito que foi encontrado diz que a terceira e quarta edição de A Gênese estavam quase se esgotando, por isso que ele ia fazer uma próxima. Que é bastante coerente, né? A terceira e a quarta estavam se esgotando e ele ia fazer a quinta edição. Só que em Obras Póstumas, se não me engano, está marcado quarta e quinta edição estavam se esgotando. Alguma coisa assim. Quer dizer, um erro tipográfico, um engano, uma falta de compromisso, de zelo de Lemarie com esses detalhes, e acabaram dizendo disso, não, porque a Lemarie adulterou. Eu acho um exagero, sem sentido. Obra, basicamente eu tenho todos os livros que você publicou, não só os livros, como também os artigos. E dos pesquisadores, acho que você conhece o Luciano Klein Filho, se não pessoalmente, né? O Luciano é um grande amigo, nós participávamos do movimento espírita no estado do Ceará, na Federativa, há mais de 20 anos atrás, e depois eu vim para o Canadá. Mas eu tenho assim em conta que você é um pesquisador prolífero e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que não gosta de publicar algo se você não sabe, né, ou que você acha que pode ser duvidoso. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre os 50 cadernos. Uhum. Né? Na sua opinião pessoal, você acha que Kardec recebeu os 50 cadernos e isso ajudou na publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos? Ou você acha que isso é só uma lenda? Então, nós publicamos um artigo no Reformador sobre esse assunto e trazemos aqui também, nesse último livro, esse mesmo artigo reproduzido no livro. Pelo que nós pesquisamos, nós achamos que isso é um mito apenas. Quem começou com essa história de 50 foi o Henri Sauce. Lemarie disse que foi uma papelada, um calhamaço de informações, de documentos que foi passado para Rivaio, e Henri Sauce é que
veio com esse número mágico de 50 cadernos, o que entra em conflito com o que o próprio Kardec narra, tanto na Revista Espírita quanto em obras póstumas. Então, não bate lá uma informação com a outra. Certamente, acredito que ele deve ter recebido algum tipo de informação, talvez antes e também depois, mas ele mesmo diz que estabeleceu as perguntas, que a maior parte do livro foi baseado na mediunidade das irmãs Baudin, com as perguntas que ele fazia, e depois submetiu a uma revisão com a Celina Jafé, né? Que não tem nada de Ruth, inclusive, né? O nome dela é Céline Becquet. Estamos mais alinhados com aquilo que Kardec falou do que Henri Sauce falou. Então, o número 50 nos parece duvidoso. Obrigado. Você falou muita coisa assim que eu também me sinto incomodado, Carlos. A sua pesquisa ela foi muito além da meta-análise, né? Porque você foi muito preciso, como o Sérgio colocou, né? O Raul também fez as perguntas. É uma precisão muito grande histórica, né? Em busca justamente desses detalhes que fazem com que a gente veja a história de uma forma diferente, veja os fatos realmente, né? Como eles são, né? O que eu vejo, assim, particularmente, agora uma opinião minha mesmo, é que o discurso está muito raso no movimento espírita. Há um discurso ideológico que está infiltrado no movimento espírita, não estou sendo ideológico recente, não é algo recente, o que acontece na política, não. Isso há muito tempo no Brasil. E esse discurso ideológico que acaba fomentando faz com que haja uma crença cega em um médium renomado, em alguém que é um presidente de uma federativa, alguma coisa assim. Você sente isso também no movimento espírita? Ou seja, ao invés da gente ir lá nas bases, ir lá nos originais, né, na quinta edição tal, de Kardec, a gente fica pegando aquilo que está no WhatsApp, nas redes sociais, etc., e acaba esquecendo aquilo que é de fato, onde a gente deve olhar. Nosso olhar está enviesado. Você sente assim, quando você foi fazer essas pesquisas, como é que foi isso? Não, é exatamente isso que acontece. Mas o que eu percebo também, como presidente de um centro, de uma casa aqui, é que as pessoas estão muito distantes de toda essa polêmica, de toda essa profundidade que a doutrina espírita oferece para a gente entender um pouco dessas questões metafísicas. E estão mais preocupadas com as dores, né, que batem à porta no cotidiano. E depois da pandemia, o que nós observamos é uma diminuição muito grande, inclusive, dessas pessoas. O que aconteceu no nosso centro espírita em específico é que muitas delas vinham em busca do fenômeno mediúnico e participar, mesmo sendo pessoas que já tinham feito os estudos, né, participavam de reuniões mediúnicas, mas parecia como se fosse um vício, porque depois da pandemia, quando nós regressamos, nós não reintroduzimos as reuniões mediúnicas, justamente para dar um tempo para as pessoas voltarem à rotina. Então, nós começamos com os cursos novamente, inclusive os dos resumos da doutrina espírita, que é o espiritismo na sua mais simples expressão. Mas as pessoas resolveram ir para outros centros em que tivessem trabalhos mediúnicos, ou seja, elas não estavam se importando muito com o estudo. Então, eu acho que essa polêmica da Gênesis, por exemplo, ela interessa a um grupo muito pequeno em relação ao movimento espírita. O que nós, como movimento espírita, temos que pensar, talvez, é o que estamos fazendo de errado para que as pessoas não demonstrem mais interesse por tudo que ela nos oferece, a doutrina. Eu não sei essa resposta, né? Eu não sei, eu estou há 20 anos lá no centro, não tem renovação, eu não sei a resposta. Eu só sei que algo eu não estou fazendo direito.
Muito bom, mas de qualquer forma, a gente vê ainda muitos grupos espíritas na internet, no Face, em outros locais, nas redes, e um certo radicalismo profundo e não aceita, e há umas críticas muito fortes. Mas o tempo toma posição. Isso tudo vai depender do tempo. Por isso é importante as pesquisas bem feitas, as pesquisas sérias, dedicadas, para trazer ao público a realidade, como você colocou lá no seu livro, das polêmicas aos fatos. Os fatos reais, eles são importantes que venham ser colocados ao público, porque aí depois o próprio tempo se encarrega de colocar as coisas no lugar. Eu buscar entendimento, procura, isso é o que Kardec sempre pregou. Essa investigação, esses conceitos, tudo isso faz parte do nosso próprio projeto de Terra Regenerada. Eu quero agradecer ao Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso grupo, nosso grupo humilde, que trabalha também para o desenvolvimento da doutrina espírita, buscando sempre as bases de Kardec com a sua seriedade, com a sua dedicação. É por isso que nós queremos ouvir a todos, e aqui há um espaço para quem queira ajudar-nos a estudar. Então, muito obrigado, doutor Carlos, pela sua colaboração, gentil colaboração. Eu que agradeço, uma satisfação muito grande estar aqui.